Aqui a nossa discussão sobre a República Brasileira e hoje nós vamos falar sobre a chamada Primeira República, né? Uma vez proclamada a República no Brasil, criada uma nova Constituição, né, tem início o período republicano que dura até os dias atuais. A gente costuma dividir a República Brasileira em 5 fases, né? A Primeira República ou República Velha, Era Vargas, a chamada Quarta República, a ditadura militar e a Nova República, né, na qual nós nos encontramos atualmente. Bom, vamos falar aqui dessa primeira fase. A Primeira República também é conhecida como República Velha, né? É um período que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com a chamada Revolução de 30 e início da Era Vargas. Bom, na primeira fase, porque há aí uma subdivisão em 2 fases, a primeira delas ficou conhecida como República da Espada, que fazia uma referência ao fato de, nesta fase, a República Brasileira ter sido governada, no que se refere ao Poder Executivo, por militares, né? Os 2 primeiros presidentes da República Brasileira foram os marechais Deodoro e Floriano. O Marechal Deodoro nós já vimos em que contexto ele foi eleito de forma indireta, né, pela Assembleia Constituinte, que depois se tornou Congresso Nacional. Bom, o Marechal Deodoro, uma vez eleito, não teve vida fácil. E isso vai fazer com que ele, alguns meses depois de ter sido eleito, renuncie. Como é que aconteceu essa história? Bom, o Marechal, como já vimos, foi eleito meio que a contragosto, né, fruto de muita pressão dos militares em relação ao Congresso. E ficou aquele clima de ganhou, mas não governa, né? Esses congressistas, na sua imensa maioria latifundiários, tendo ali como os mais influentes os cafeicultores do Sudeste, queriam eleger um civil, um dos seus, para presidente, não conseguiram, ficou aí esse clima mal resolvido. E como o Marechal Deodoro não tinha habilidades republicanas, nunca foi um republicano, foi um monarquista até vésperas da proclamação da República. Era um militar de carreira, acostumado, né, com a hierarquia, a disciplina do exército, que é típico daquela instituição. Mas numa república pressupõe-se, sobretudo uma república de caráter democrático, pressupõe-se o debate, o diálogo. Lembram-se, ainda mais uma república com tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, precisam estar em constante diálogo. Então, para que o executivo, no caso o presidente, governe, ele precisa ter a aprovação de seus projetos, de suas ações pelo Congresso, e aí estabelece-se um contato, uma comunicação constante, e aí o Marechal não tinha muita habilidade para isso, nem muita paciência, né, para a hostilidade do Congresso. O que ele faz? Ele fecha o Congresso Nacional, o que é uma afronta à democracia, já que o Congresso é o coração dela. Numa república, fundamentalmente o coração está ali no Congresso, ali onde os representantes de cada estado, os representantes da população, ou teoricamente representantes dessa população, estão para discutir as necessidades do país. O Marechal fecha o Congresso logo de cara, assim, a República mal tinha começado, isso pega muito mal, inclusive entre as Forças Armadas. Não houve consenso. A Marinha, por exemplo, se levantou contra o Marechal, pegou seus navios, colocou diante da capital Rio de Janeiro e falou: ou o Marechal renuncia, o Congresso reabre, ou a gente bombardeia a capital. O Marechal disse: quer saber, bicho, eu não dou pra esse negócio aqui de política, eu não dou pra esse negócio aqui de ficar negociando aqui, meu negócio é lá no exército, ó, tô entregando, tô saindo fora. E ele renuncia, né? E aí assume o vice, que também era o outro militar, que não havia sido eleito na chapa dele, né? O Marechal havia ganhado como presidente do Prudente de Moraes, que era um paulista, mas o vice tinha sido da outra chapa, o vice do Prudente de Moraes. Era possível, sim, nessa época, você votar em presidente de uma chapa e vice da outra. Floriano assume, parece que vai haver um diálogo maior, não acontece. O Floriano também é muito duro, também leva a disciplina do exército, as características militares para a República. Ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro, exatamente por lidar com mão de ferro contra os seus opositores. Ele ia para a briga. Inclusive rolou uma segunda revolta da Marinha, chamada Segunda Revolta da Armada, que novamente colocou os navios diante da capital, exigindo que Floriano renunciasse e que novas eleições fossem convocadas, o que não aconteceu. Floriano conseguiu sufocar a revolta e, aos trancos e barrancos, chegou ao final do mandato, mesmo com um clima muitas vezes difícil com o Congresso. Ele até tomou medidas muito populares, baixou o preço da carne, baixou o preço de aluguel, mas essas medidas se restringiu ao Rio de Janeiro. O Brasil não era o Rio, o Brasil era muito maior do que isso, e o Floriano não conseguiu chegar, se comunicar com esse Brasil imenso.
1894 há eleições, não tem reeleição, Floriano sai de cena e é eleito o primeiro presidente civil, não militar, da República Brasileira, que foi o paulista, o advogado paulista Prudente de Moraes, que havia perdido a eleição indireta para o Deodoro e que agora havia ganhado a eleição. Prudente de Moraes teve um governo difícil também, enfrentou várias tentativas de morte, os caras tentaram matar ele várias vezes, ele sobreviveu a todas. Se há algum mérito no governo do Prudente de Moraes foi o de estabelecer relações internacionais importantes e tal, mas ainda era um governante que tinha dificuldades de governar essa história de república, né? Era um novo modelo que ainda estava ali, que tinha estabelecido um federalismo, mas que ainda havia dificuldade de ser estabelecido. Essa consolidação do sistema republicano vai vir com outro paulista que é eleito presidente em seguida, que é o presidente Campos Salles. E aí vamos ficar atento aqui. Campos Salles é eleito o quarto presidente da República, né? O segundo eleito pelo voto direto. E aí, a partir de Prudente de Moraes e Campos Salles, tem início uma fase que fica conhecida como República Oligárquica, o momento em que a República é controlada pelas oligarquias fundiárias, essa minoria da elite que controla todo o poder, e aí vai haver uma alternância do poder entre mineiros e paulistas, as principais economias do país naquele momento, que aí, quem não ouviu falar na política do café com leite, uma alternância, hora paulista, hora mineiro no poder, e quando houve, nesse intervalo de tempo, presidentes de outros estados, que não esse, era apoiado por um ou por outro, salvo raríssimas exceções. Então aí com Campos Salles, a nossa república vai ganhar uma característica que muitos elementos perduram até hoje. Por quê? O que acontece no governo Campos Salles? Ele tem uma sacada. Ele percebe que para resolver, unificar a república, ele precisa se comunicar diretamente com aquele que controla o voto das pessoas, ou os poucos votos que podiam ser dados, né, dentro dos critérios que a Constituição estabelecia. Com Campos Salles é implantado um sistema que convencionou se chamar de política dos governadores. Atenção, pensando já aí nos vestibulares e enéis da vida. O que era a política dos governadores? Vamos lá, imagine o que é o país, certo? O país ele tem 3 esferas. Do ponto de vista administrativo, ele tem a União, que é o governo federal, a União dos Estados, os Estados, que são 26 e um Distrito Federal hoje, na época, no início da República, eram 20 estados e um Distrito Federal, e os municípios, que são um pouco mais de 5 mil. Então, assim se organiza administrativamente o Estado ou a Federação Brasileira. Bom, onde é que as pessoas vivem, gente? Onde é que elas acordam, dormem, trabalham? Enfim, é no município. É ali que as coisas acontecem. E nós estamos falando de um país de maioria rural, onde as pessoas moravam no campo, 86% da população estava na zona rural e não morava em cima do que é seu. O Brasil era um país onde a terra era muito, ainda é, muito concentrada. Então havia os grandes fazendeiros que em vários lugares do Brasil, em especial no Nordeste, ganharam a alcunha de coronéis, controlavam essas pessoas. Então Campos Salles percebeu o seguinte: olha, se eu quiser governar, eu não governo dialogando com as massas, necessariamente dialogando com o povo. Eu tenho que dialogar com quem controla esse povo, com quem controla a maioria do povo, né? Então eu tenho que oferecer benefícios diretos aos governadores, que por sua vez são escolhidos nos estados pelos coronéis, que são os chefes locais, os chefes das oligarquias locais. Aqui em Tauá, por exemplo, de 1910, você tinha uma maioria da população morando no campo, em terra de terceiros. Esses caras eram os coronéis locais. Esses caras, não só no campo, mas na cidade, é quem tomavam as decisões políticas. Então, começa aí um sistema onde o governo federal, para garantir o apoio do legislativo, do Congresso, porque esses deputados vinham dos 4 cantos, o presidente podia ser de São Paulo e de Minas, mas os deputados e senadores vinham de todo o país. Então, resolveu-se por praticamente comprá-los, né? Comprar o apoio, né, desses coronéis. E aí você entra em cena um sistema chamado coronelismo, que convencionou se chamar de coronelismo, que estava na base da política dos governadores. Ou seja, o governo federal concedia benefícios diretos aos governadores e aos coronéis, e eles, com recurso público, acabavam criando o que convencionou se chamar de ideologia do favor. Então, se eu fazia uma obra, quem estava fazendo era o coronel, né? Então, criava-se a ideia de que devia-se a ele um favor. O coronel usava esses recursos como moeda de troca, né?
E aí vai surgir uma coisa chamada clientelismo. Vamos entender melhor como é que funciona isso. Se no campo ele já controlava os camponeses que moravam sob seu jugo, na cidade não era diferente. Os cargos públicos, o professor, o diretor do hospital, o delegado, todos eram escolhidos pelo coronel. Não havia um concurso público. O governo dava a ele esse poder. E ele, obviamente, para ofertar esses cargos, em troca pediu apoio político. Então o voto, já desde muito cedo no Brasil, não é implantado ou trabalhado no início da República como um mecanismo de participação política. Pelo contrário, ele foi usado como moeda de troca. Daí o nome clientelismo. Então, um era cliente do outro, né? Então o cara trocava o apoio, um emprego, enfim, um favor que o coronel fizesse pelo seu voto. E aí o coronel, num momento em que o voto é aberto, aí você diz, mas não era só alfabetizados? Esses camponeses eram? Muitos coronéis, se não forjavam a documentação, ensinavam o básico, o cara botar o nome numa votação que era aberta. Então imagine que em Tauá as urnas ficavam na igreja, por exemplo, você chegava para votar, acompanhado pelos próprios jagunços do coronel, que estavam no pé da urna, inclusive, numa votação que todo mundo estava vendo em quem você votava. Então não tinha como não tinha liberdade nesse processo. Então o coronel dizia, vou dar aqui ao candidato fulano de tal 1.000, 2.000 votos, e ele dava exatamente aquele número, porque ele tinha um controle sobre isso. Então observe, que democracia, né? Poucos votam e os que votam não têm liberdade de escolha. Eram controlados, né, por esses coronéis, sobretudo nesses centros rurais. Então clientelismo é isso, é a transformação do voto numa moeda de troca. Eu troco o voto por benefícios feitos com dinheiro público, né? E aí convencionou-se chamar esse tipo de voto, trocado, vendido, né, induzido, como voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? O voto de cabresto, ele era esse voto direcionado, onde o eleitor não tinha o poder de escolha. Num voto aberto não tinha como, né? Morando na terra do coronel ou dentro da cidade, dependendo de serviços que eram controlados por ele, não restava muito. Então, trago aqui algumas charges sobre, né, o coronelismo, o clientelismo, o voto de cabresto, e trago aqui alguns números para você ver o poder desses caras. Olha só, essa é a distribuição da população brasileira pelos setores da economia. Observe, 69,7% dos brasileiros atuavam na agricultura, 6 milhões de pessoas. Apenas 13%, 1,2 milhões na indústria, que fica na zona urbana. E os serviços ocupavam 16,5% dos brasileiros, 1,5 milhões de pessoas, dos 9 milhões de trabalhadores ativos. Vejam só, quando eu junto 69%, quase 70%, trabalhando no campo, geralmente vinculado a um desses chefes locais, desses coronéis, e outros 16% atuando no setor de serviços, que lá nas pequenas cidades eram controladas pelos coronéis, eu tinha 85% do sistema produtivo controlado por esses caras. Então, na verdade, eles decidiam, eles elegiam os deputados, elegiam os senadores. E aí, o Campos Salles, que cunhou essa célebre frase, que já foi parar em Enem, inclusive, é de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Ele percebeu isso, então eu vou beneficiar diretamente os caras lá, que assim eles me dão em troca deputados que apoiem o governo. E durante 40 anos não houve oposição, havia um lado só, havia um mesmo grupo, uma mesma elite controlando a nossa democracia com pouquíssima participação popular. Né? Essa participação vai vir, mas de outras formas, e é assunto, né, para uma outra aula. Bom, eu trago aqui para uma reflexão, para a gente fechar aqui, Aristides Lobos, que era jornalista, cunhou a seguinte frase: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Ele se referia àquela parada que o povo entendeu que era uma parada militar, onde os militares deram o golpe e proclamaram a república. Lima Barreto, um escritor, um dos mais importantes escritores brasileiros, cunhou essa pérola: o Brasil não tem povo, tem público. Não tem povo que participa do processo. Nós tem um público que assiste o que a elite faz no governo, né? E José Murilo de Carvalho, que é um historiador brasileiro, disse o seguinte: mais do que bestializado, o povo foi bilontra, ou seja, esperto, já que de algum modo percebeu o sentido histórico de um ato que mudava o regime, mas mantinha a exclusão e a desigualdade da sociedade.
O Zé Murilo disse assim, não, o povo não ficou bestializado. O povo disse assim, não, eu não vou participar disso, eu não vou apoiar isso, porque isso aqui não vai mudar muita coisa pra gente. Então são três argumentos que ajudam a entender a natureza democrática, aspas, porque não havia praticamente democracia, dessa república nos seus primeiros 40 anos. Então há uma ausência de povo no que se refere à participação, né? Muitos direitos nesse sentido não eram simplesmente garantidos. Então é isso, gente. Até a próxima. Com mais um, a gente segue essa discussão.